Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. E na aula de hoje vamos falar sobre cimento de ionômero de vidro, este material dentário super importante na odontologia, um dos materiais dentários mais utilizados e mais conhecido, que é o cimento de ionômero de vidro. Mas antes de começar a aula, se vocês quiserem consolidar o conhecimento, dá uma passadinha depois que assistir a aula lá no Insta, que a gente depois que postar essa aula vai fazer um post de questão odontológica sobre cimento de ionômero de vidro para consolidar o que foi dito nessa aula, tá bom? Aí dá uma ajudinha para vocês em concursos públicos, em provas e etc. Beleza? Então vamos lá? Começando falando sobre as propriedades do cimento de ionômero de vidro. Bem, como composição, geralmente ele tem dois frascos, na sua grande maioria, um com pó e um com líquido. O pó praticamente é composto de vidro de fluoralumínio silicato. E também tem outros modificadores que compõem o pó, tá? E o líquido é uma solução aquosa de ácido poliacrílico. E também outros, em pequenas quantidades, como por exemplo o ácido tartárico, tá? Que ajuda em questão da consistência da manipulação. Então existem outros elementos em pequenas quantidades, tá? Tanto no pó quanto no líquido, mas basicamente o pó é vidro, por isso que é o número de vidro, é vidro de fluoralumínio silicato, tá? E o líquido é uma solução aquosa, ou seja, é uma solução que tem um pouquinho de água e tem principalmente o ácido poliacrílico. Lembrando que nos modificados por resina existe a adição de fotoiniciadores, tá? Justamente para poder ter aquela reação de polimerização, de fotopolimerização, como uma resina composta convencional. Então, nos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, também além desses componentes, existem componentes fotoiniciadores, como por exemplo canforoquinona, tá? Como é o exemplo da resina que tem a canforoquinona, que ativa a reação a partir de um espectro de luz do fotopolimerizador, tá? E quais são os tipos de cimento de ionômero de vidro? Nós temos três tipos, tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 é o ionômero de vidro para cimentação, tá? Ele é mais fluido, ele é mais indicado para cimentação. O tipo 2 é para restauração e o tipo 3 para base, forramento, selamento de cicatrículas e fissuras. Então lembrem, porque isso aqui é uma questão muito importante não só para a prova, mas muito questão de concurso também. Geralmente nos concursos eles gostam de perguntar o tipo do ionômero para cada indicação específica. Então lembre, tipo 1, cimentação, tipo 2, restauração, tipo 3, base, forramento e selamento de cicatrículas e fissuras, certo? Vamos continuar então falando das propriedades. Bem, nós já falamos da composição, dos tipos, vamos falar das propriedades. As propriedades do cimento de ionômero de vidro são várias, desde biocompatibilidade, ou seja, ele é compatível com o dente, ele não vai gerar reações tóxicas ao corpo do paciente, ele não é tóxico, ele é quelante ao esmalte, ou seja, ele tem adesividade, por isso que é muito interessante utilizar o cimento de ionômero de vidro. O que seria quelante ao esmalte? Ele produz uma reação química que interfere com os minerais cálcio, por exemplo, da estrutura dental para aumentar essa aderência, né, essa adesividade ao dente. Então ele fica mais firme, né, mais grudadinho ali no dente, é mais difícil de sair da cavidade. Além disso, uma característica super importante que ele também tem essa liberação de flúor. Então, por isso que é uma grande escolha, uma opção muito boa em casos que a gente remove aquela cárie, fazer esse selamento da cavidade com o ionômero, a fim de auxiliar essa remineralização do dente, né, com essa liberação de flúor, ajudando o dente a combater a cárie, tá? Ajudando essa remineralização do esmalte dentário, da dentina. Além disso, ele também tem um coeficiente de expansão térmica mais próximo da dentina. Porém, como nada é perfeito, também existem as desvantagens. Como principais desvantagens, tem a menor resistência ao desgaste, né, comparado com amálgama, comparado com resina composta e outros materiais. Tem alta rugosidade superficial, ele é bem rugoso. O paciente sente aquela rugosidade, né, quando passa a língua, principalmente após de ter feito a restauração, como se fossem uns grãozinhos de areia, né? Tem alta rugosidade superficial e menor estabilidade de cor. Então, é um material que não é tão estético, comparado com as resinas, por exemplo, tá? Se for comparar com o amálgama, ele é mais estético, mas comparado com resinas atualmente no mercado, não tem tanta estética quanto elas, certo?
Mas eu acredito que em relação de vantagens e desvantagens, existem muito mais vantagens ao uso do que desvantagens, certo? Devido, já que ele é biocompatível, não é tóxico, adere ao dente, tem um coeficiente de expansão térmico próximo da dentina e ainda por cima tem a liberação de flúor. Então, por isso que ele é um material excelente, o cimento de ionômero de vidro, ainda muito utilizado, certo? Vamos continuar então, agora vamos falar da reação de presa. A reação de presa, o que seria? Seria a polimerização do cimento de ionômero de vidro, basicamente. A reação de presa é uma reação do tipo ácido-base. Ou seja, basicamente, bem simplificamente, vamos simplificar bastante aqui, bem resumidamente, o vidro do pó é misturado com o ácido poliacrílico do líquido, ocorre uma hidrólise do vidro, ou seja, esse vidro é quebrado e libera íons flúor. E com essa hidrólise ocorre a liberação de íons cálcio e silicato, formando uma sílica gel, a qual vai formar uma ponte salina. Ou seja, resumidamente, quando entrar em contato o líquido, que é o ácido, junto com o pó, que é a base do cimento, íons de hidrogênios presentes no líquido vão interagir com as partículas de vidro do pó, liberando íons de cálcio, alumínio, flúor e silicato no meio aquoso, né? Esse meio aquoso formando essa sílica gel. Esses íons reagem com os grupos carboxílicos presentes na cadeia do cimento de ionômero de vidro, formando este gel, este sílica gel, também chamado de hidrogel, que atua como uma ponte muito forte de ligação química entre o cimento e o dente. Isso que nós falamos da quelação entre o cimento e o dente. Conseguiram entender como que forma mais ou menos essa ligação química, reação de presa? E geralmente, quanto tempo mais ou menos? Geralmente de 3 a 8 minutos, essa reação para o cimento de ionômero de vidro se polimerizar. E é a partir dessa importante reação ácido-base que ele libera o flúor, tá? Junto com os íons cálcio, silicato também vai liberar flúor no final para poder auxiliar nesse processo de remineralização. Continuando, vamos falar das indicações. Então, para que são indicados este cimento de ionômero de vidro? Vocês vão observar que são diversas indicações, mas, igual nós já falamos no começo, tem tipo 1 para cimentação, tipo 2 para restauração e tipo 3 para selamento de fósforos e fissuras, base e forramento de restaurações de cavidades, tá? Então, agora falando das indicações, para restaurações atraumáticas, tá? Em pediatria, por exemplo, restaurações provisórias, muito utilizadas para restaurações provisórias, também são utilizadas para restaurações definitivas, tá? Em certos casos, né, devido a essas propriedades também muito importantes do cimento de ionômero de vidro, também são utilizados para restaurações definitivas, principalmente quando for um cimento de ionômero de vidro tipo 2 para restauração e principalmente um cimento de ionômero de vidro modificado por resina. A intenção já é que ele fique como restauração definitiva, na sua grande maioria dos casos, certo? Também pode ser utilizado como núcleo de preenchimento, como um selante, tá? Aqui já seria um tipo 3, um selante de fósforos e fissuras, por exemplo. Cimentação, um tipo 1. Base e forramento de cavidades, lembra, tipo 3. E para reabsorções cervicais também podemos utilizar o cimento de ionômero de vidro, justamente porque ele não é tóxico, ele se adere ao dente e é biocompatível. É um material muito versátil devido às suas boas propriedades físico-químicas. Bem, então, já estamos quase finalizando, vamos falar sobre o procedimento de aglutinação. O ideal não seria nem chamar de espatulação. O certo seria aglutinação, já que aglutinar é diferente de espatular. Na espatulação, nós utilizamos uma espátula e espatulamos firmemente o material em uma placa de vidro, por exemplo, né, em um anteparo. Já aglutinar, nós vamos somente aglutinar o material. Nós vamos levemente incorporar esse material um ao outro, sem fazer aquela espatulação, aquela pressão. Nós precisamos somente aglutinar este material. Por isso que o ideal seria até mesmo utilizar um bloco de espatulação, em vez da placa de vidro, e uma espátula plástica, tá? Em vez daquela espátula metálica. Justamente para a gente poder evitar, em alguns sistemas, que partículas de vidro e partículas metálicas se desprendam, né, da placa e da espátula e interfiram nas propriedades químicas, nas propriedades físicas do cimento de ionômero de vidro.
já que pode se desprender essa partícula e interferir com as propriedades físico-químicas na polimerização do cimento de ionômero de vidro. Além disso, também é recomendável utilizar esta colher dosadora que já vem no próprio frasco, certo? Uma colher dosadora que já vai pegar certinho uma porção do material de pó e você vai pingar uma gota de líquido. Então já tem aquela proporção de 1 para 1. Uma colher dosadora de pó. Lembrando que você não pode misturar as colheres dosadoras, pois cada embalagem comercial, né, cada frasco existe a sua própria colher dosadora com a sua própria proporção ideal para uma gota do líquido. Então, geralmente a proporção é de 1 para 1. E como que nós vamos saber se está na proporção correta, na consistência correta? É quando, ao finalizar, nós podemos observar este brilho superficial, ou seja, ele não está opaco, ele tem esse brilho superficial e tem essa consistência de fio. Ao manipularmos, né, aglutinar, e na hora de levantar a espátula, conseguimos formar este fio. Então, ele está na sua consistência ideal para ser levado à cavidade e ser feito o procedimento correto, tá? Então, galera, com isso a gente finaliza essa aula de CIV, né, de cimento de ionômero de vidro, um material muito utilizado na odontologia, um dos mais utilizados. Puder aprender um pouquinho mais sobre ele, tá? Não se esqueçam de ir na nossa página do canal, vai ser muito importante para vocês também consolidar esse conhecimento. Lá vai ter uma questãozinha para vocês fazerem. Se vocês deslizarem para o lado, já tem a resposta ao lado, tá? Para consolidar um pouquinho mais para vocês as questões. Então é isso. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.